e o Hugo pediu para eu fazer essa apresentação aí dele, então vamos começar. Esse trabalho do Hugo Daniel é um trabalho que vem sendo feito já há bastante tempo. O Hugo fez formação em História, ele é professor de História, e desde que ele era bem jovenzinho, eu conheci o Hugo no gabinete do Lázaro, quando o Lázaro Daniel foi vereador aqui na nossa cidade. Eu conheci o Hugo na luta pela moradia aqui nessa cidade. E o Hugo sempre foi um cara que teve um olhar muito aguçado para a vida do povo da cidade, não apenas do Campeche, que ele é filho do Campeche, nascido e criado aqui no Campeche. Ele saiu daqui do Campeche por um breve momento, nos anos 80, quando ele foi estudar. E ele foi fazer a faculdade de História e ele se transformou num historiador. O que é um historiador? Um historiador é um cara que conta a história. E ele, ao longo desses anos, ele foi colhendo as histórias das pessoas mais importantes aqui do sul da ilha. As figuras que fizeram esse bairro crescer, o bairro do Rio Tavares, o bairro do Ribeirão, e ele foi entrevistando um a um dessas pessoas, dessas famílias que fizeram esse bairro ser aquilo que ele é. E essas histórias todas estão aqui nesse livro. E ele é um cara que nasceu nos anos 60, que estudou nos anos 80, que trabalhou em instituições muito importantes aqui na cidade, como por exemplo o CAPROM, que foi o Centro de Apoio e Atendimento aos Migrantes, nos anos 80, quando essa cidade começou a inchar, quando as pessoas vinham de todos os lugares para morar aqui. O Hugo estava lá no CAPROM, junto com o Padre Wilson, que também é uma figura importantíssima na história da nossa cidade. E ele fez parte do CAPROM, ele fez parte do CEDEP, ele trabalhou com o Lázaro, que foi nosso vereador, um momento importantíssimo da nossa cidade, quando nós tivemos um vereador que realmente trabalhou pelos interesses da população de Florianópolis, dos sem-teto, daqueles que não tinham moradia. E o Hugo fez parte dessa história. E ao longo dessa vida ele veio e contou agora essa história nesse livro, Campeche, um lugar no sul da ilha. Vocês vão comprar esse livro, vocês vão se emocionar, porque é a história da nossa comunidade, é a história das famílias que fizeram essa cidade. Tem as histórias contadas com maestria pelo Hugo, e tem as fotografias das pessoas que fazem parte desse lugar. E eu chamo então o Hugo aqui para cá, e também queria chamar o Rolinho. O Nelson Rolim tá aí? O Nelson Rolim é o cara que acreditou, ele é dono de uma editora, que é essa editora que faz o livro. Ele acreditou nessa proposta e ele acreditou tanto que ele pegou e fez o livro do Hugo. Então eu queria que ele estivesse aqui para acompanhar a gente aqui nesse momento. Oi? Vai ficar ali? Tá bom. O Rolinho é aquele ali, ó. Salva de palmas para ele. E agora eu vou passar a palavra então para o Hugo, que ele vai contar um pouquinho da história do livro, e aí vocês vão conhecer melhor as histórias. O Hugo é um contador de histórias por excelência. É uma honra e é um orgulho para mim fazer esse momento de abertura aqui, porque eu sempre quis que alguém pudesse contar a história desse bairro, e foi um filho desse bairro que fez isso, e é muito bom que seja assim, tá bom? Um abraço para todo mundo, e Hugo, agora é contigo. Boa noite a todas, Boa noite a todos. Eu sou da ilha, tenho o hábito de falar muito rápido, porque quem é ilhéu e quem é dessa ilha fala rápido, mas hoje eu vou tentar me superar e falar mais pausadamente. Agradecer a Elaine aí por minha parceira de muitos anos, Agradecer o Lázaro, que está aqui, o Jacó e o Edgar. Por que os três? Porque há 30 anos atrás, eu, Lázaro, Jacó, Edgar, Elaine, sentamos algumas vezes para lembrar as histórias do Campeche. Lembra, Lázaro? Muitas vezes. E lá nós já falávamos em registrar isso. Mas o tempo foi passando, cada um foi pegando o seu caminho,
né? Mas hoje esse projeto está se realizando. É um projeto que faz parte da comunidade. Eu venho armazenando muitas histórias ao longo dos meus anos, né? Mas 2013 foi um ano decisivo para mim. Foi quando eu perdi meu pai. E aí eu pensei assim: chega, está na hora de registrar, porque é mais um que vai e leva a história para o túmulo. E nós perdemos muita gente nessa comunidade, perdemos de registrar muitas histórias, e essas histórias foram para o túmulo. E isso era o compromisso que eu tinha com a comunidade do Campeche: resgatar essa história, registrar essa história e contribuir com essa comunidade, né, a qual eu gosto, a qual sempre morei. Na minha biografia fala aí que eu me ausentei por um período, mas foi por uma boa causa, fui para estudar, né? Mas eu nunca abandonei o Campeche e as suas tradições, né? E a nossa gente. Quero agradecer também ao Recanto dos Pães, Márcio, a Silvia, que tão gentilmente nos cederam o coquetel, juntamente com os Focos Bar e Restaurante, o Edinho, a Jane, o Pedrão, que também fazem parte deste coquetel. Então, muito obrigado, né, de coração para eles. Queria agradecer ao Neném Damasco. Onde é que está o Neném? Vem para frente, Neném, um pouquinho, o pessoal te vê. O Neném Damasco, ele tem uma história, um compromisso muito forte com a nossa comunidade. Alguns documentários, alguns filmes que a gente assistiu nesse mesmo salão, nas telas, foram obras do Neném Damasco, principalmente um filme resgatando a pesca da tainha. Nelson Rolim, né, meu amigo. Nelson Rolim, a gente se conhece há uns 30 anos, né, assim, de longas datas, né? Muito tempo que a gente se conhece. Agradecer à diretoria da capela, que tão gentilmente cedeu o espaço, né? E gentilmente mesmo. Muito companheiros, meu muito obrigado. Também os meus parceiros, né? A TV Vento Sul, o Fábio, que ao longo do tempo vem registrando os meus relatos, vem publicando. O jornal Bom Dia, do nosso amigo Jurandir, que também está aí no nosso meio aí. O jornal Rio Tavares, o Alexandre, né? Tem alguém de Biguaçu? Tem. Meus colegas de trabalho. Então, o Campo da Aviação, a Avenida Pequeno Príncipe, a Ilha do Campeche e o povoado do Campeche. Essa foto foi registrada em 2017. É uma foto muito recente. É a foto da capa, né? Eu espero que vocês possam apreciar. Se você abrir o livro totalmente, completamente, você vai perceber que a fotografia está ampliada. Então, é como se o Campeche abraçasse o livro. Então, o Campeche está abraçando o livro. Isso aqui é uma foto clicada, tirada do Morro do Lampião. E essa estou atrapalhando vocês, né? Não? E essa foto do Morro do Lampião é do lado norte. É do lado norte do Morro do Lampião. Tá? Lá nós temos a Lagoinha Pequena, nós temos toda a praia aqui, ó, né? a parte norte. Né? Praia Este, que vocês vão ver no livro, que até o século XIX era chamada Praia do Mandu. Do Morro das Pedras até a Joaquina era conhecida como Praia do Mandu. Então muita gente dessa comunidade não sabe, depois é que adquire o nome de Praia do Campeche. E aí no livro eu relato um pouco sobre essa planície, o tipo de vegetação, o tipo do solo. E até 1995 o Campeche, Rio Tavares, fazia parte do distrito da Lagoa da Conceição. Somente em 1995 é que é desmembrado e é criado o distrito do Campeche. Então a história da autonomia do Campeche é bem mais recente do que a gente pensa, né? Então até essa época, até 1995, nós éramos ligados totalmente à Lagoa da Conceição, porque lá era a sede do distrito.
Essa foto aqui, ó, é a foto da década de 1920. Essa foto aqui eu peguei no arquivo municipal, na Casa da Memória, da década de 20. Essa é uma foto, né, que representa o campo de pouso. Ali nós temos a estrada, que ainda não era asfaltada, claro, o asfalto não é muito recente, e que hoje é Pequeno Príncipe. Aqui nós temos o casarão com hangar, e aqui nós temos a casa de rádio da aviação francesa. Vou ensinar vocês agora as duas fotos comparando. É a mesma foto, só que uma é da década de 1920 e a outra é uma foto recente. Aí vocês percebem, né? No livro dá para perceber melhor, porque aqui a projeção é mais complicada, né? Mas no livro vocês vão perceber muito. Olha só, povoado do Campeche hoje, os prédios, Avenida Pequeno Príncipe, as casas, e olha lá, a casa de rádio, transmissão, o hangar, do lado da casa do casarão antigo, aqui uma residência, e você vai contar 4 ou 5 residências aqui ao longo do Pequeno Príncipe. E hoje a Avenida Pequeno Príncipe está aqui, ó, lá no fundo, a ilha do Campeche. Então é uma foto muito interessante, né, da gente analisar o crescimento do nosso bairro, o desenvolvimento do nosso bairro. E aqui então é que pousaram os pilotos franceses, não só os franceses, daqui a pouco eu vou falar que tem outras companhias aéreas que pousaram aqui, tá? Então começou aqui com os pilotos franceses, né, que ficaram aqui até mais ou menos 1940, quando o Exupéry e os outros pilotos, eles foram convocados para a guerra, para defender a França. Então eles se ausentaram daqui. Esse é o Seu Maneca. Quem não conheceu o Seu Maneca na comunidade do Campeche? Por que eu coloquei a foto do Seu Maneca? Porque muitas histórias que estão no livro, o Seu Maneca me relatou. Eu sempre gostei de sentar e de conversar com os idosos da comunidade. Eu sempre gostei. Então, há muitos anos que eu sento com eles e converso com eles. E vou captando as histórias deles. E o Seu Maneca me contava muita história. E o Seu Maneca começava contando a história sempre com a mesma frase. Numa ocasião, eu e o falecido papai, e aí ele ia contando toda a história, né, da vida dele, toda a história da comunidade. Então aqui ele contou para mim como é que era essa relação, né, da comunidade antigamente. Ele não trabalhou na aviação francesa, ele não trabalhou na Pané, mas ele conhecia muita coisa da comunidade. Ele me contava que quando trabalhava na penitenciária, ele ia de bicicleta até a penitenciária. E a maioria do tempo ele ia empurrando a bicicleta, porque era tanta areia que não dava para pedalar. Então era uma época de muito sacrifício, né? Era uma época de muita dificuldade, né? Mas eles foram vencendo uma por uma. Aqui nós temos o Noca, um monte de parente do Noca aqui, netos, muito neto do Noca por aqui. O genro do Noca que está ali, São Miguel. O Noca é um personagem importante da história do Campeche, porque ele trabalhou no cabo submarino. Ele era responsável no cabo submarino do Campeche até a costeira, até a estação da costeira. O que era o cabo submarino? Em 1894 chegou pela primeira vez a telefonia em Florianópolis, bem no ano em que o Hercílio Luz adota o nome de Florianópolis, deixando para trás o nome de Estevam, em 1894. No livro vocês vão ler, inclusive, a lei, a data da lei, e ele tira o nome de Desterro e coloca Florianópolis. Então, esse cabo submarino, no século XIX, e antes até no final do século XVIII, ele ligou os 5 continentes. Então, ele veio por baixo do oceano, atravessou o Atlântico, da Inglaterra até o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro até o Campeche, e do Campeche, então, na frente da ilha do Campeche, ele chegou na praia, foi feito ali uma construção subterrânea, onde foi feita uma bifurcação, e o outro cabo ele seguiu para a cidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e depois para a Argentina. Então é a ligação do Campeche com o mundo. É claro que a telefonia não veio para atender o povo do Campeche, né? Veio para atender a nossa cidade como um todo. Então é a chegada do cabo submarino. Muita gente trabalhou no cabo submarino, inclusive em 1973, quando o contrato com a empresa inglesa, o contrato é rompido, mesmo antes de vencer o contrato, que era por 100 anos, porque em 1973 é criada a Embratel,
e quando é criado a Embratel não necessita mais desse cabo. Já temos satélites, os primeiros satélites. Então o cabo ele foi desativado. Vocês não vão mergulhar para tirar o cabo, tá? Mas o cabo ainda está no fundo do mar, tá? Porque não é compensador as empresas tirar o cabo. Ele já está no lodo, já está enterrado, não compensa tirar, tá? E aí, só por curiosidade, eu trouxe um pedaço do cabo. Um pedaço do cabo está aqui. Depois, se quiser ver de mais perto, aqui está um pedaço de cabo. Muita gente no Campestre trabalhou desenterrando o cabo daqui até o centro, vendia o cabo para fazer a chumbada de tarrafa de rede. Então muita gente trabalhou. Então aqui nós temos o cabo submarino. E temos o NOCA, né? O NOCA era uma liderança da comunidade. Só para vocês entenderem, o NOCA está com a esposa, ele está com 4 netos aqui, ó. O NOCA foi festeiro da festa do Divino, né? Foi festeiro da festa do Divino. Então o NOCA tem uma importância muito grande no nosso mundo. E tem o Rio do NOCA, né? Tem o Rio do NOCA, que nós estamos numa luta para salvar o Rio do NOCA. Não é não? Uma luta para salvar o rio, está sendo poluído, está sendo assoreado. Então uma luta muito grande para salvar esse rio. Aqui nós temos o São Miguel. Está lá. Levanta um pouquinho, São Miguel. Só um pouquinho só. Você que já está. Levanta só um pouquinho para o pessoal ver o São Miguel. Pode ser? Levantar só um pouquinho. São Miguel. 90 anos de idade. 90 anos de história. Patrão de canoa, dono de engenho de farinha de mandioca, um dos últimos. E ele ainda tem o engenho todo montado, só não funciona mais. Por que não funciona mais? Porque o Campestre não tem mais terra para plantar mandioca. As terras para plantar mandioca viraram loteamentos. Não é isso? Mas o engenho está lá, ele preserva o engenho. E for visitar o São Miguel, vai ver o engenho. Muito obrigado, São Miguel. Obrigado por me contar um monte de história. São Miguel me falava, voltando o carro submarino, São Miguel me falava que o Campestre era tão silencioso, mas tão silencioso, que quando o navio que atracava do lado da ilha para fazer a manutenção do cabo, e depois o navio atracava no atracador, no porto da região central da cidade, porque lá na rua João Pinto, que era a estação central, a sirene do navio, da partida e da chegada lá, se escutava no Campestre. Olha o silêncio que essa comunidade tinha. O Campestre está a 15 km do centro da cidade, mas pela estrada, se for em linha reta, você vai diminuir isso, né? Pela metade, pelo menos, porque vai em linha reta, o sol não faz curva, né? O sol vai em linha reta. Então, muito interessante essa história de São Miguel. Aqui está o cabo. Era nesse cabo que vinha a telefonia. Cobre, revestido com chumbo, revestido com tecido, com cordão, com tecido, com pinche, para poder durar, ter mais durabilidade, né? Então esse era o cabo. É por ali que vinha a comunicação. É por ali que chegava toda a mensagem. E aí eu quero falar da paneia. Vou falar panaia. E por que eu vou falar panaia? Porque era assim que o povo do Campestre falava. A panaia. Então não foi somente os aviadores franceses que chegaram aqui, que pousaram no campo da aviação. Essa empresa é uma empresa americana. Inicialmente chamava-se NIRBA do Brasil. NIRBA porque eram as iniciais, né, das cidades de chegada e de partida, Nova York, Rio de Janeiro e Buenos Aires. Só que no governo de Washington Luiz, que governou o Brasil no fim da década de 20, ele começou a dificultar as empresas estrangeiras fazer voo no Brasil, voo doméstico, questão de segurança nacional. E aí a NIRBA cria uma empresa brasileira com capital americano chamada de Panair no Brasil. Então você vai ver toda a história da Panair. Foi pela Panair, falar bem o nosso linguajar, que na eleição de 1945 para presidente, pousou aqui os 2 candidatos à presidência, o Dutra e o Brigadeiro Eduardo Gomes, pousaram aqui para fazer campanha.
E aí eu coloco uma curiosidadezinha, né, do docinho brigadeiro. Por que docinho brigadeiro? Porque o brigadeiro Eduardo Gomes, ele fazia a arrecadação para a campanha, porque o Getúlio Vargas apoiava o Dutra e não apoiava o brigadeiro. E o brigadeiro não tinha esse caixa todo para a campanha, então era preciso vender docinho. Então vendia docinho de leite condensado com chocolate. E aí saiu das ruas do Rio de Janeiro gritando: quem quer comprar o docinho do brigadeiro? E a história do brigadeiro a gente conhece até hoje, né? Então, e tinha um slogan aí também que eles faziam a campanha da época. O brigadeiro era solteiro, então o slogan da campanha era assim, ó: vote no brigadeiro, além de bonito é solteiro. Então, o Campeche tinha toda essa relação aí com a Panaia, né? Então, a Panaia do Brasil, eles ficaram aqui muito tempo, né? Foi pela Panaia do Brasil que o Brasil viajou para ser campeão no Chile. Olha só a importância dessa aviação. E depois vocês vão ver por que essa aviação saiu do Brasil, né? Por que ela se extinguiu. A partir do momento que os militares tomam o poder, eles caçam o voo da Panaia. No livro vocês vão entender um pouquinho por quê, né? Essa é a casa, o escritório da Panaia, a casa da estação. Quem não conheceu a casa que hoje é propriedade do seu Domingão? Todos conheceram. Quem é nativo conheceu, né? É nessa casa que tinha o escritório central da Panaia do Brasil. Quando eles foram embora, eles devolveram a casa. Eles construíram a casa, eles devolveram o terreno, e o terreno devolveram já com as benfeitorias. Essa casa, esse terreno pertencia ao Antero Pamplona. Todos conhecem? Antero Pamplona. E depois o Antero Pamplona vendeu para o seu Domingão em 1966. E o Domingão, então, hoje, a casa pertence a um dos filhos, né, na herança. Então, essa casa aqui, ó. Era uma casa muito grande, né? E segundo o tio Mota, o Mota que está aqui, depois eu vou falar um pouquinho do Mota, essa casa foi feita com tijolos vindos de Joinville, de uma olaria de Joinville. E era um tijolo maciço do tamanho, do dobro do tijolo maciço comum. Então era a casa mais imponente do bairro do Campeche. Tinha poucas casas também, né? E aqui eu faço um pouquinho do Rio Tavares. A Santa Cruz denomina a comunidade da Cruz do Rio Tavares também. Essa Santa Cruz era antes um pouquinho da Pedrita. Daqui em direção à Lagoa, antes um pouquinho da Pedrita. Exatamente hoje, onde temos uma borracharia, de frente ao posto de gasolina. A Santa Cruz estava ali até o ano de 2005. Em 2005, a Santa Cruz é retirada dali e colocada do lado da Igreja de Pedra. Essa Santa Cruz, ela é anterior à construção da Igreja de Pedra. Ela é de 1939. Então, aí no livro eu narro, né, quem foram os construtores, né? Essa Santa Cruz foi uma idealização, né, e foi uma motivação do Hipólito Bernardino das Chagas, Hipólito Farias. Ele contribuiu muito na construção dessa Santa Cruz. E outras lideranças da comunidade, né, que depois vocês vão ver no livro. Então, muitas festas a gente foi aqui, né? Muitas festas a gente participou na Santa Cruz, né? A Santa Cruz tinha as zeladoras da Santa Cruz. Não? Aqui o seu bebê. Quem conheceu o seu bebê? Miguel Tavares da Costa, filho do Dorico Tavares da Costa, neto do Miguel Tavares da Costa. É em função do avô dele que nós temos a denominação de Rio Tavares, porque ele morava onde inicia a terceira pista da SC 405. Ali que era a casa do Dorico, ali que era a casa do Miguel Tavares. E a referência qual era? Ali era o porto. E onde é que fica o porto? Atrás da casa do Tavares, no rio que passa nos fundos da casa do Tavares, no Rio Tavares. E aí a denominação ficou. A comunidade do Rio Tavares é uma comunidade muito longa, e ela está dividida em 4 comunidades independentes: Cruz do Rio Tavares, Porto do Rio Tavares, Cachoeira do Rio Tavares e a Fazenda do Rio Tavares. Gente, eu insisto com vocês, não deixe perder os nomes. Os nomes estão se perdendo. Eu insisto em chamar o elevado que está sendo construído de elevado do Porto do Rio Tavares.
E eu insisto em dizer que muita gente da fazenda do Rio Tavares está recebendo a correspondência em casa como Campeche. Está se perdendo o nome de fazenda do Rio Tavares. Certo, Zeca? Está se perdendo o nome de fazenda do Rio Tavares. Isso é uma pena, porque a gente vai perdendo a origem, a gente vai perdendo a história. E quando a gente perde a história, né, a gente perde as motivações. Então, seu bebê está entre a gente. Infelizmente, por condição de saúde não pode estar presente. E foi a primeira casa em 1970, se eu não me engano, dia 6 de junho de 1970, que teve a luz elétrica. Primeira casa no Porto Rio Tavares. E por que esse dia? Porque esse dia era o segundo jogo da Copa do Mundo de 70. E aí foi o dia que foi ligada a televisão na casa dele. E ele não tinha comprado a televisão ainda. E aí ele correu na casa de um amigo e do vizinho, pedindo a televisão emprestada, porque esse amigo tinha comprado uma televisão em Joinville e a luz da casa dele não tinha se instalado ainda. Que está ali, ó, foi o Gentil que forneceu a televisão. Até terminar de instalar a luz na casa dele, a televisão ficou então na venda do bebê. E muita gente assistiu a Copa do Mundo lá, né? Eu não fui porque o pai não deixava, eu era pequeno, o pai não deixava. Eu ficava escutando no rádio, né? Ao redor do rádio. Então eu não tive esse privilégio. Então o seu bebê, né? Uma figura muito simpática, gosta de conversar. Se tu não interrompe a conversa, ele vai embora. A Igreja de Pedra, inaugurada em 1955, toda de pedra, e a pedra dessa igreja, ela foi retirada da própria propriedade. Então ali chegou em 1952 um padre do Colégio Catarinense, um padre jesuíta, um padre denominado de Padre Alvino Bertoldo Brau. Ele comprou aquela propriedade. Aqui nós temos o Zeca, a esposa do Zeca dando uma volta, e aqui um motorista do Ribeirão, o seu Altair. Quem é do Ribeirão aí, lembra, né? Quem é do Campeche, o Altair está lá. Também esse povo do Ribeirão gosta muito de passear, isso aí é do Rio de Janeiro. Então estão passeando ali. Aqui está o trevo do Campeche. O trevo do Campeche, é onde morava o João Rangel. Essa é a casa do João Rangel, pai do Zeca que está ali. E o João Rangel era um homem, tinha outros, claro, mas ele era o mais forte nesse comércio. Era um homem que arrecadava e que comprava leite em toda a nossa região e levava para vender no centro da cidade, principalmente na leiteria lá próximo ao Colégio Catarinense. Então, a partir desse momento que eles começam a fazer isso, o agricultor do sul da ilha, do Campeche, do Ribeirão, eles tiveram uma fonte de renda com mais sustentabilidade. Eles tiveram uma segurança de renda. Então é importantíssimo a vida do João Rangel, que morreu tragicamente. No livro vocês vão. E que dá o nome do terminal urbano, o terminal aqui do Rio Tavares. O rio tem o nome dele. A gente não percebe, a gente passa lá, mas não vê a placa. Quem entrar no terminal agora, olha lá, tem a placa lá. Terminal do Rio Tavares, João José Laureano. João Rangel, ele está imortalizado ali. Então um pouquinho sobre ele. Aqui está ele. E aqui está o Zeca no casamento, o casamento do Zeca e da Lourdinha. E aqui está ele com a segunda esposa, que também ficou viúvo, então ele casou com a Dionísia. Quem nunca comeu um pão de manhã com café e leite? E o Campeche não tinha padaria. E a gente ficava ansioso esperando o quê? Esperando o Zeca padeiro. O dia que chovia muito, a Kombi do Zeca não chegava e a gente teve que comer de novo beiju. Café com leite com beiju, porque a Kombi do Zeca não chegava. O Zeca está lá. Por muitos anos, ele garantiu o nosso café da manhã. Torcedor veio de Bandeirante, Zeca. Torcedor, jogador. É um grande amigo. E sabe como é que o pão chegava na nossa casa? A gente deixava uma sacola pendurada na porta ou na janela, porque passava de madrugada. E ele deixava o pão na sacola. E no sábado à tarde, ele passava para cobrar o pão da semana. E para vender uma cuca quando as pessoas encomendavam. E para vender um pão de massa sovada, um pão grande, chamavam de pão gostosão.
Era Zeca, pão gostoso. Então o Zeca está imortalizado na nossa memória, né? Na nossa história aqui. Né? Muito obrigado, Zeca. O pai do Zeca, o sogro do Zeca, o Mané Conceição, ele entregava pão no centro da cidade. E de vez em quando o Lázaro, que está aí, o Ivan, eles vinham com a caroninha do Mané Conceição. É claro que eles ganhavam uns pãezinhos para vir comendo na carroceria da caminhonete. Então, tem um trabalho social aí. Essa casa, quem lembra? Casa de Zacarias, Trevo do Campeche, casa da Dona Laura. Era ali que nós deixávamos a bicicleta para pegar o ônibus, porque o Campeche não tinha ônibus. O ônibus chegou no Campeche por volta, segundo o Estevão Cordeiro me falou, por volta de 1968. Até então nós tínhamos que ir até lá. Eles fizeram uma experiência anterior de colocar o ônibus no Campeche, mas não deu certo por causa da estrada. Mas definitivamente foi em 1968. E que não era um ônibus do Campeche, não era uma linha do Campeche, era uma linha no canto da lagoa via Campeche. Saía do centro, ia até o canto da lagoa e passava pelo Campeche. E geralmente com o mesmo motorista. E dia de chuva a mesma coisa, né? E dia de chuva não subia o Morro do Badejo. E até o Badejo voltava. Então a nossa... E mesmo assim, depois que teve o ônibus, depois que começou o ônibus a circular, muitas vezes a gente ia pegar o ônibus na fazenda ou na costeira, porque eles pagavam metade da passagem. Eu mesmo testemunho isso no livro. Eu fui estudar em 1974 no centro da cidade, no Colégio São Ramos. O ônibus já passava na frente da minha casa, mas eu ia até o Porto do Tavares, até lá no Trevo. Saía de casa às 6h30 da manhã, porque a condição nossa era de pobreza, não dava condição de vir pagar, de pegar o ônibus na porta e soltar na porta. Eu ia até lá e soltava lá. Muitas vezes no chuva o motorista me dizia assim, né? Alguns motoristas, não, tu és muito amigo, tu és muito bonzinho, vai até a tua casa. E aí eu vinha até casa, mas senão eu saltava lá. Às vezes até morrendo de inveja de alguns coleguinhas que já saltavam em casa. Mas é isso, né? A vida nos reserva isso. Então essa casa de Zacarias aqui foi uma casa muito importante da nossa comunidade. Aqui se guardava a bicicleta, e não se roubava a bicicleta e não se colocava cadeado. Só encostava na cerca. Então aqui, ó, a casa de Zacarias, não tem mais, não existe mais, né? Aqui está a Dona Laura e o Zacarias. Tá? Dona Laura e Zacarias. Aqui o Isidro, um homem que colocou a luz elétrica em todo o sul da ilha. No Ribeirão, na Armação e no Banco do Sul, de 1954 a 1958. Na Cruz do Rio Tavares, toda a extensão da Cruz do Rio Tavares, da rodovia até o Porto do Rio Tavares, em 1970. No Campeche, na região nossa aqui do Mato de Dentro, na região próxima à igreja, em 1971. E na outra parte do Campeche, da avenida Pequeno Príncipe para lá, em 1972. Então a gente vivia numa total escuridão, né? Então a gente vivia dependendo disso aqui, ó. Era assim que a gente iluminava a nossa casa. Então nossa casa cheirava querosene. Não tinha outro jeito, né? O nosso nariz, né, era o catalisador de toda aquela fumaça. Fazer os deveres ali e tinha que fazer os deveres à noite, porque durante o dia tínhamos que ir para a roça, tínhamos que ir para a pescaria, então tinha que fazer os deveres à noite. E aí nós já fomos. Isso quando a mãe nos chegava 9 horas, 9h30, já dizia: rapaz, vamos para a cama, que tem pouca querosene. E a gente ia para a cama, porque a querosene ia acabar. E na época da guerra, faltou querosene. Então tínhamos que enfrentar, o povo daquela época tinha que enfrentar a fila da intendência da Lagoa para comprar querosene. Na época da guerra, que faltou querosene, faltou açúcar refinado. E aí como é que se comprava? Ganhava-se um cartãozinho para comprar uma vez por semana. Só quem poderia comprar 2 vezes por semana é quem tinha engenho de farinha. Se não tivesse engenho de farinha, em casa de comércio, se não tivesse engenho de farinha em casa de comércio, era só uma vez por quinzena. Alguns até não usavam tudo e emprestavam o cartãozinho para outro. Também tinha isso. Mas faz parte do processo, né? Dona Joaquina, com a chegada da luz chegou a televisão. E essa foi a primeira mulher a ter televisão, ela e seu amado, a ter a televisão aqui, bem pertinho da gente aqui, ó, no Mato de Dentro. Nós íamos todo mundo na casa da Dona Joaquina assistir as novelas, a Fábrica, o Hospital, Bel Ami,
os seriados, mas a mais importante novela era Mulheres de Areia. Convenceu o seu Emílio é todo dia, e convenceu o seu Emílio que a Eva Vilma fazia o papel de Ruth e Raquel, isso não conseguisse. Se apertasse muito, ela aceitava dizer que era gênio, mas que era uma mulher só. Ainda dizia assim para ele, ele é muito engraçado, muito interessante isso aí. Ele dizia assim, estão conversando uma com a outra, não pode ser a mesma. Papel da Eva Vilma, ela usava, Dona Joaquim. Então o seu Emílio era um frequentador, né? Domingo à noite passava um programa do Flávio Cavalcante, chamado Fora de Série. E o programa Fora de Série, o seu João Antônio não perdia um. Não perdia, o seu João Antônio era um telespectador assim daquele, né? Fiel mesmo. Estou me alongando, mas vamos mais rápido agora, tá? Isso aqui é o Campeche. Trevo do Campeche, preparação para o asfalto. 1982. Tá? Essa é uma foto de 1982. Aqui vem para o Campeche, só que o Campeche não é o asfalto, quem é o Feirão. Mas aí fizeram a rampa para descer para a rua do Campeche. Em 1982. O Campeche ganhou o asfalto a Pequeno Príncipe em 1984. Dia 11 de abril de 1984, a inauguração do Campeche, da Pequeno Príncipe. Essa aqui é a estrada da Cruz do Tavares. Olha, perto da Pedrita, Engenho do Zé Augusto e Casa do Demundo. Quem lembra disso? Olha só, a estradinha pequenininha, para ir para a Lagoa da Conceição. Esse na bicicleta, eu sou Najib. Najib era um morador do Sacro de Monte que casou com a Catarina, que é a irmã da Dona Juliana, do Daci. Então, um pouquinho ali. Nossa capela. Agora eu vou entrar um pouquinho na questão da espiritualidade, na questão da religiosidade popular. Capela São Sebastião. Aí no livro narra um pouco sobre a Capela São Sebastião, a Capela Tombara, que está aqui do nosso lado, né? Pouco usada, por quê? Porque a população é muito grande, não dá, só na festa do divino, nos casamentos que se celebram lá. O gesto da celebração está acontecendo aqui nesse lugar que nós estamos aqui. Tá? São Sebastião, padroeiro, também conta um pouquinho da história do São Sebastião e Santa Catarina. Página 2022. Vamos celebrar 100 anos da chegada de Santa Catarina no Campeche, dessa imagem. Essa santa estava na catedral, o arcebispo metropolitano, Dom Joaquim Domingos de Oliveira, resolve fazer uma reforma na catedral, e na catedral tinha muito santo, muita imagem, não sei se ele fazia parte desse contexto também, mas tinha muito santo, e ele resolveu então levar algumas imagens para as paróquias da arquidiocese. E para nossa felicidade ele mandou a Santa Catarina para cá. Depois ele tentou pegar 2 vezes de volta, não conseguiu mais. Por quê? Porque já tinha muita devoção ali pela Santa Catarina. É uma estátua que só tem o rosto e as mãos. O resto é tudo sarrafo. É barroco. Ela é feita de ripa. E é uma imagem que a gente denomina de Santa Manequim, porque ela precisa ser vestida. Inicialmente ela tinha um vestido azul, com bordados de ouro, mas há muitos anos se perdeu, porque esses tecidos não foram cuidados, e foram as traças, e provavelmente foi jogado fora. Então, essa pesquisa não é minha, tá? Essa pesquisa é do Franklin Cascas. É o Franklin Cascas que fez essa pesquisa, e que tem os artigos dele narrando a chegada da Santa Catarina aqui no Campeche. E aqui nós temos o seu Eliseu. Onde está o seu Eliseu? Levanta aí, seu Eliseu. Levanta aí. Seu Eliseu está aqui, ó, rezando a novena. A novena fantástica, a novena Santa Catarina, a novena Espírito Santo. Quem nunca ouviu uma novena do seu Eliseu não sabe o que está perdendo. Muito obrigado, seu Eliseu. Obrigado por manter viva essa nossa cultura. E tens a responsabilidade de passar para outros. E já sei que já estás passando. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, um pouco da espiritualidade do nosso povo. Né? Aqui nós temos a festa divina. Né? Aqui temos o casal imperador. A foto está meio distante. Aqui... Tradição nova. Fernandinho e Silvio. Silvio da Rabeca, ele figura honesta. Foi uma festa divina, nunca chorou devidamente por uma cantoria divina. É fantástico, é de se emocionar.
Eu creio que quase ninguém vai pedir autógrafo, porque eu não vou escrever autógrafo para todo mundo, muita gente, né? Vou pensar, né? Tá bom?